Muitas vezes na nossa caminhada, nos deparamos com pessoas que aparentemente têm o mesmo propósito que nós, mas que ao invés de nos ajudar, acabam por nos matar. E a coisa se torna mais grave quando essas pessoas conquistam a nossa confiança através de mentiras e de enganos. E foi isso que aconteceu com o profeta dessa história de hoje, que acabou sendo morto por confiar em outro profeta. Mas o que será que nós podemos fazer para evitar que essa situação aconteça em nossas vidas? Vamos falar sobre isso hoje? Então, vem comigo! Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar e aqui tratamos de crescimento espiritual usando a Bíblia como resposta. A história começa com um profeta recebendo a ordem de Deus para profetizar contra um rei. Esse é o momento da história de Israel que após o reinado de Salomão, o reino é dividido em duas partes. Duas tribos seguem o herdeiro de Salomão, que é Roboão, e as outras 10 tribos seguem o outro rei, que é Jeroboão. E Jeroboão, com medo de perder as 10 tribos, faz um altar para que o povo não retorne para as outras 2 tribos para adorar o Senhor. E é nesse momento que ele está junto ao altar queimando incenso que o profeta aparece. O profeta profetiza contra o altar, diz que é sinal de Deus que o altar vai se fender de cima a baixo, e o rei indignado tende a mão para mandar prender o profeta. E nesse momento a mão do rei fica seca. Mas então o rei se arrepende, pede ao profeta que interceda por ele, o profeta ora por ele, a mão dele fica restituída e o rei o convida para ir para sua casa para comer e beber. E aqui começam as questões do profeta, porque Deus tinha ordenado para ele que ele não comesse, não bebesse naquele lugar e voltasse por outro caminho. E assim ele faz. Ele olha para o rei, entrega o recado, diz tudo isso e volta por outro caminho. Mas na cidade existia um outro profeta, um profeta mais velho, que quando os filhos dele informam para ele o que tinha acontecido com o profeta mais novo, ele decide ir atrás desse profeta. Pega, monta no burro dele e vai atrás do profeta. Encontra o profeta mais novo sentado embaixo de uma árvore e o convence a voltar para comer e beber. E o profeta mais novo, logicamente, diz para ele que não poderia, porque tinha recebido ordens de Deus. Então, o que ele faz? Ele fala para esse profeta que um anjo tinha aparecido para ele e tinha dado novas instruções para que esse profeta voltasse e comesse na casa dele. Então, ele se deixa ser convencido, acredita nesse profeta e volta. E quando ele está na casa desse profeta, comendo e bebendo, esse profeta começa a profetizar da parte de Deus que, já que ele tinha sido rebelde, ele não iria retornar para a sua cidade, mas viria a falecer no caminho. Confesso que a primeira vez que eu ouvi essa história, eu fiquei me perguntando por que Deus não tinha livrado o profeta que estava trabalhando para ele. Mas eu aprendi que tudo que está escrito na Bíblia serve para o nosso crescimento, serve para o nosso amadurecimento e para o nosso aprendizado. E realmente nessa história nós podemos aprender algumas coisas. E a primeira lição que nós devemos aprender já é figurinha marcada aqui, que é: obedeça a palavra de Deus. E quando eu estava pensando nessa história, eu pensei numa coisa. Imagina você contratar um pintor para pintar sua casa e comprar a tinta da sua preferência. Aí você sai e quando volta, vê que a casa está pintada com outra cor, com outra tinta que o pintor usou. E é exatamente assim que eu penso na obediência. É Deus te dando a tinta e dizendo para você: pinta dessa cor. Aí quando ele chega, você pintou de outra cor. E foi exatamente isso que aconteceu com esse profeta. O que Deus diz não deve ser tratado sem a devida seriedade. Esse profeta recebeu uma ordem direta de Deus para fazer aquilo que ele tinha que fazer. E nós? Nós recebemos as ordens de Deus principalmente através da palavra dele, a Bíblia, que nós devemos nos empenhar em obedecer. E eu sempre digo que a Bíblia sempre deve ser entendida como um todo, e nunca como partes isoladas. E aqui eu quero te alertar para uma coisa que tem acontecido muito ultimamente. Cuidado com as pessoas que dizem que não é bem assim aquilo que a Bíblia quer dizer. Eu acho extremamente importante estudar e conhecer, mas cuidado com aquilo que serve apenas para enfraquecer a sua fé. Outro dia eu vi alguém falando sobre aquele versículo:
agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do seu coração. Que não é isso que quer dizer, mas que o que esse versículo quer dizer é: degusta-te do Senhor, sinta prazer no Senhor e ele vai te dar as respostas. E aí eu pensei, realmente, eu sinto prazer no Senhor e ele me dá muitas respostas. Mas eu lembrei também das vezes que aconteceram as coisas na minha vida sem que eu tivesse pedido. E eu lembrei desse versículo: agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do seu coração. Então, independente daquilo que o original fala, a verdade é que é a sua fé que faz com que as coisas aconteçam. Então, tudo aquilo que serve para enfraquecer a sua fé deve ser descartado da sua vida. E aí eu lembro de Jesus falando que nós devemos receber o reino dos céus como as crianças. E isso muitas vezes envolve uma crença pura e simples naquilo que lemos. E a segunda lição que esse texto nos ensina é a necessidade de ter discernimento. Discernimento é algo que o Senhor nos dá, tanto discernimento espiritual como até discernimento emocional, porque o discernimento nos dá equilíbrio, porque nem tudo deve ser aceito e também nem tudo deve ser rejeitado, porque o profeta que mentiu foi o mesmo que veio a ser usado depois. Então aqui se trata de saber reconhecer a voz de Deus, discernir que a coisa vem da parte dele. Uma coisa eu aprendi na minha caminhada: geralmente quando Deus usa alguém para falar conosco, ele já falou antes interiormente no nosso coração. Essa pessoa só vem confirmar aquilo que nós já sabemos. Então aquela velha premissa é muito verdadeira: na dúvida, não faça. A terceira lição que eu extraio desse texto é: lembre-se que viver é um teste constante. E aqui nós devemos lembrar aquela palavra que Jesus disse: vigiai. Porque sempre vai ter alguém tentando nos testar. Sempre vai ter alguém tentando ver se nós colocamos em prática na nossa vida aquilo que nós falamos que veio da parte de Deus. Uma coisa que nunca devemos nos esquecer é que estamos no meio de uma batalha espiritual e que existe um inimigo tentando nos destruir. E aqui eu penso na seguinte ilustração: se eu tivesse um galinheiro e eu soubesse que na região existem raposas, eu não ficaria a cada 5 minutos olhando o galinheiro, mas eu teria muito bem mapeado a quantidade de galinhas e a quantidade de ovos por dia, para saber se as raposas não estavam tendo acesso ao meu galinheiro. E é assim que nós devemos vigiar. Isso não deve ser uma obsessão em nossa mente, mas também não deve ser algo que nós venhamos a negligenciar. E aqui, novamente, a palavra-chave é equilíbrio. E, por fim, sobre o questionamento de Deus ter permitido que acontecesse aquilo com o profeta mais jovem, eu aprendi ao longo da minha caminhada que a responsabilidade é de cada um. Deus conhece os nossos corações. Uma coisa que eu sei acerca de Deus é que Ele não é um Deus injusto. Ele nos dá todas as possibilidades e todas as chances que nós podemos ter. Mas essa última lição é uma lição muito dura e muito verdadeira. Cada um de nós é responsável pelas suas escolhas. A gente pode até culpar outras pessoas, mas isso de nada adianta. Não adianta culpar e nem adianta se vitimizar, principalmente quando as ordens são claras para nós, da mesma forma que foram para o profeta mais jovem. Ao longo de nossa vida, o Senhor vai estar sempre nos instruindo ou tentando nos instruir, e cabe a nós fazer a escolha certa. E se você não sabe a escolha certa, busque ao Senhor para que Ele te aponte a escolha certa, porque a escolha errada pode muitas vezes provocar a nossa morte. Muitas vezes a morte emocional, muitas vezes a morte espiritual e, o que é pior, muitas vezes a nossa morte física. Medite bem nessas coisas. Tchau, fica com Deus, até a próxima.